Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui um desafio para a gente aprender um pouco, para eu ensinar um pouco do que eu sei para vocês, tá? Sobre como funcionam os sistemas. Esse é um vídeo dedicado aí aos iniciantes. Eu vou mostrar como que a gente vai criar um sistema bancário interplanetário, tá? É uma coisa fictícia, mas para que vocês aprendam e conheçam um pouco dos conceitos aqui de como os sistemas hoje eles se conversam, tá? Vamos entender um pouquinho sobre sistemas, tá? A minha formação é em sistemas de informação e eu vou compartilhar um pouquinho aquilo que eu sei com vocês de uma forma bem lúdica, bem didática, tá? Eu quero convidar todos vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, que são iniciantes, que estão começando, que querem aprender a desenvolver sistemas, tá? E eu criei esse desafio, esse exercício, esse workshop, chame como quiser, mas é uma atividade lúdica que eu vou mostrar para vocês como que os sistemas eles se conversam. Vou falar um pouquinho sobre APIs, sobre testes de integração automatizados, inclusive, como fazer uma bateria de testes automatizada para a gente conseguir estar testando aí todas as nossas rotas do nosso sistema, o que é uma rota, eu vou estar falando, vou estar mostrando de uma forma lúdica coisas que a gente trabalha no dia a dia aí com sistemas, de quem trabalha com sistemas, tá pessoal? E detalhe, nesse vídeo não vai ter uma linha de código de programação. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês como que tá o desafio, tá? Eu vou acessar o nosso Discord aqui na área Códigos Abertos. Todo vídeo que eu gravo, eu jogo lá no nosso Discord da LC Treinamentos, vou deixar o link na descrição. E nessa área aqui, Códigos Abertos, eu coloco os códigos aí dos rios, dos vídeos do YouTube, dos desafios. Esse é um deles, tá, pessoal? Então eu vou acessar aqui o Discord, vou baixar aqui nossa atividade, tá? E vou mostrar aqui para vocês o que é a nossa atividade, tá? Essa atividade, vamos começar aqui de forma lúdica, tá? Ela foi proposta aí pelo Mars International Bank, pelo Banco Internacional de Marte, tá? Vamos supor que a gente já está em 2050, 2100 e Marte já foi colonizada. Já tem gente lá e já tem um primeiro banco lá em Marte, tá? E esse banco contratou você para fazer o sistema desse marciano aí, tá? Ele tá com o celular ali, ele precisa acessar a conta dele e é você que vai fazer esse sistema junto comigo aqui agora. Bora lá. Ó, qual que vamos entender agora um pouquinho sobre o que é uma API REST. Como que os sistemas eles se conversam, tá? Antes da gente conversar. Para um sistema conversar com outro, um cliente, nesse caso aqui da imagem, a gente tem um computador, mas hoje em dia é muito comum ser um computador, ser um celular, ser uma televisão, ser uma plaquinha. Ela manda uma mensagem via HTTP, ela manda um envelopezinho e o servidor vai responder, tá? Então o cara que está lá em Marte com o celular dele na mão, ele vai mandar uma mensagem para um servidor que está localizado em algum lugar do mundo, provavelmente aqui na Terra. Então ele vai mandar essa mensagem, o servidor vai buscar alguma informação no banco de dados, tratar essa informação e devolver para ele. Então a gente tem aqui métodos get, post, delete, put. O get é para pegar, o post é para mandar, o delete para deletar e o put é para fazer uma alteração. Em resumo, né? Dá um resumo aqui de como os sistemas eles se conversam. E essas mensagens, elas têm um formato que eu vou mostrar aqui para vocês hoje também, que é o formato chamado JSON, que é esse formato aí entre chaves, tá? Vou aumentar aqui a imagem para vocês verem. É esse formato aqui entre que começa abrindo e fechando chaves, tá? Vou mostrar um pouquinho disso daqui hoje para vocês também, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho na prática, tá, pessoal? Não vou ficar aqui falando muito não, já quero começar aqui o hands-on, colocar a mão na massa. Então, eu já vou partir aqui para... Não, tem um pouquinho mais de falar um pouquinho mais. Então, também a gente vai abordar nesse trabalho hoje um pouquinho dos testes. Nessa camada aqui, ó, não vamos falar de código, então a gente não vai ter teste de unidade. Como a gente está falando na camada de API, de sistema, a gente está nessa camada aqui, ó, a gente vai fazer testes de integração também e de forma automatizada, tá, pessoal? Os testes são muito importantes nos sistemas. Então a gente tem todos esses testes aqui, unidade, integração, componente.
Interface com o usuário e os exploratórios, que são testes manuais. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de testes automatizados e não testes manuais. Testes que a gente consegue dar um clique em um botão e eles vão executar aí, ver se todos os nossos sistemas eles estão conversando e se está tudo ok. E a gente consegue identificar falhas de forma muito eficiente e rápida. Então, pessoal, como eu prometi, não tem muito falatório nesse vídeo. A gente vai direto aqui para o nosso desafio 1. São 2 desafios, tá, pessoal? Vocês podem baixar depois esse material, mas serão 2 desafios aqui. Esse primeiro desafio eu vou fazer com vocês e o segundo eu quero ver as respostas de vocês. Eu quero que vocês façam, me mandem aí, deixem um comentário lá no Instagram, lá no Discord, tá? E depois, se vocês quiserem, eu resolvo também aí o desafio 2 junto com vocês. Mas a ideia é que o desafio 2 vocês façam, tá? Então eu vou fazer aqui o desafio 1. Quem quiser fazer o desafio antes de mim, para o vídeo, lê e depois faz. Mas eu vou ler aqui para vocês o que é o desafio, tá? Então, ó, eu como analista de sistemas do primeiro banco em Marte, com apenas um cliente, esse banco só tem um cara lá, só tem um morador lá em Marte, e a gente precisa disponibilizar uma forma que esse cliente possa se autenticar e consultar o saldo da sua conta. Beleza? Essa que é a nossa missão. Se autenticar e consultar o saldo da sua conta. Então, a gente vai precisar disponibilizar 2 rotas para ele. Ó, como critérios técnicos, não deverá ser implementado em nenhuma linguagem de nenhuma API, tá, pessoal? A gente não vai implementar aqui linguagem de programação. E como é que a gente vai fazer isso sem programar? A gente vai usar uma ferramenta chamada Mockon, que é um programa para fazer mock. O mock, para quem não sabe, é tipo uma API de mentirinha que a gente faz quando a gente ainda não tem a nossa API. Ele é muito comum, pessoal, é muito comum a gente fazer mocks quando, por exemplo, os designers criaram a tela, os programadores mobile já fizeram lá o site, perdão, vão precisar trabalhar no aplicativo, mas você lá do lado do seu servidor, você como desenvolvedor de sistemas, você ainda não implementou o que ele precisa. Então você cria um mock, é uma chamada que ele vai fazer, só que aqui por trás, por debaixo dos panos, eu estou devolvendo uma coisa para ele que ainda não é o resultado verdadeiro. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer esses mocks para que seja possível essa brincadeira que a gente está fazendo aqui sem implementar nenhuma linha de código, tá? Quem não tem experiência com programação, isso é ótimo, porque a gente vai conseguir mostrar como os sistemas funcionam, como eles conversam, sem precisar programar nada por enquanto. E o critério de aceite, pessoal, é que ao executar a rota de login, deverá guardar o token do usuário para novas requisições, tá? Então aí a gente já vai começar um pouquinho com a parte de testes automatizados, que a gente começa a pegar as informações que vêm das rotas, guardar para depois ir usar em outras rotas, tá? Então esse é o desafio. Vamos criar aí uma rota para o cliente fazer login e para o cliente consultar a sua conta. Eu vou começar instalando o Mockon, tá? Vou baixar aqui o Mockon. É um programa gratuito, tá, pessoal? Esse programa aqui, ó, Download Mockon, The Best API Mocking Tool. É uma ferramenta gratuita para você mocar, tá? Você fazer aí as APIs de mentirinha, né? Digamos assim. Então vou baixar aqui a versão para o meu computador, que é essa daqui, o Windows, ó. Enquanto baixa, eu vou parar o vídeo aqui, vou pegar uma água. O download concluído. Agora eu vou fazer aqui a instalação desse programa, desse Mockon. Pronto, pessoal, a instalação é bem simples. É isso daqui, o programa. Ele traz umas rotas aqui, ó, de exemplo, tá? O que é que acontece com esse Mockon? Quando a gente rodar aqui, ele vai criar essas rotas aqui pra gente, ó. Vou dar um playzinho aqui, ó. Dar um permitir. Nesse momento ele levantou um servidor aqui e criou uma rota /users.
Esse servidor geralmente ele sobe na porta 3000. Então como é que a gente faz para acessar? Tá? Então a gente pode vir aqui, ó, http://localhost 3000/users. Ó, essa rota aqui, ó, tá vendo? Users. Eu fiz essa chamada, ele mostrou aqui. Mas eu vou mostrar uma forma que a gente vai fazer aqui, uma forma mais profissional, tá, pessoal? A gente vai usar um programa também que eu recomendo que vocês baixem. A gente vai usar um programa chamado Postman, que eu recomendo que vocês baixem, tá? Quem não tem, vem aqui, ó, download Postman. Vai usar esse programa aqui para trabalhar com as rotas, tá, pessoal? Tem uma extensão que chama JSON Viewer Chrome. Tem uma extensão aqui para o Chrome que mostra arquivos JSON no Chrome de uma forma mais bonita, tá? Então você pode, se você quiser fazer uma chamada GET e ver ela aqui no Chrome, ó, isso daqui vai virar isso daqui, ó. Eu recomendo que vocês façam isso, tá? O arquivo ele fica mais legível. Você consegue entender aqui, ó, que isso aqui, users, representa usuários. Aqui dentro a gente tem o colchete, que representa um array, ou seja, um conjunto. E cada chave dessa representa um objeto, que é um usuário, que ele tem duas propriedades aqui, o ID e o username. O ID dele, que é o número único que identifica esse usuário, e o seu username aqui, tá? Que é o seu usuário, né? A forma comum para chamar o usuário, username. Então aqui a gente tem uma lista de usuários, tá? Então como que essa ferramenta fez isso aqui? Tem algum código, tem algum banco de dados? Não. Tem esse cara aqui chamado users, e aqui, ó, ele tem essas operações aqui, e por padrão ele já devolve. Mas a gente vai fazer o nosso. Por exemplo, vamos fazer aqui agora o nosso, tá? Então eu poderia chamar essa rota é uma rota get, eu chamei aqui no navegador é um get, que ele está fazendo aqui, ó, get users. A gente vai fazer isso no Postman, tá, pessoal? Para mostrar um pouquinho do Postman para vocês, que é um programa para trabalhar com sistemas, com rotas. Então a gente vai abrir o Postman agora, tá? Vou abrir aqui o Postman. Sejam bem-vindos, esse programa é muito bom para se trabalhar com sistemas, com back-end, com rotas. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Vamos começar a resolver o nosso desafio, tá? Aqui no Postman. Vou colocar ele aqui em tela cheia. E eu vou criar aqui uma pastinha para a gente resolver aqui o nosso desafio 1. Então eu vou clicar aqui em New, Collection, coleção. E eu vou dar um nome para ela, que é Desafio 1 Mars, tá? Que é o desafio 1 Mars. Então tá feito aqui, ó, eu posso clicar aqui no lado e deixar um comentário. Então, mas eu não vou fazer, posso deixar uma documentação aqui, ó, ver PDF. Então vamos começar, pessoal. Vamos colocar aqui um request, né? Mas qual que é o nosso request, pessoal? O que é que a gente precisa fazer? Bora voltar aqui para o desafio. Ctrl Shift T, não. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, ó. Se a gente quiser fazer a chamada aqui no Postman, ó, a gente consegue chamar também, ver o resultado aqui também, tá? Então a gente vai usar o Postman para fazer as nossas chamadas. Mas vamos dar uma olhada agora no nosso desafio. O que é nosso desafio? Eu preciso disponibilizar duas rotas. Uma para o nosso cliente que está em Marte poder fazer login, tá? E esse desafio 1 vai ser uma coisa bem básica, pessoal, tá? Então eu vou criar aqui uma rota no Mocon para que a pessoa consiga fazer login, tá? Não tem segurança por enquanto implementada, é uma coisa bem lúdica, só para vocês entenderem como que os sistemas funcionam, como que eles conversam, tá, pessoal? Então eu vou implementar aqui uma rota, ó, HTTP. Ela é uma rota do tipo GET, tá? Uma rota de consulta. E ela vai se chamar login, tá, pessoal? Por enquanto vai ficar assim. E a nossa resposta vai ser um 200. E a nossa resposta vai devolver isso aqui, ó. O user
a nossa resposta vai devolver um token. Ó. E o nosso token vai ser beta e uma senha, tá, pessoal? Então, essa é a nossa rota de login para o cara que está lá em Marte. Quando ele fizer login, eu vou devolver um token para ele, tá? Então, eu vou clicar aqui em atualizar. E aqui no Postman, eu vou acessar http://localhost 2.3000/login. Essa é a primeira chamada que a gente vai fazer, ó. Então, eu já consigo ver aqui que essa rota, essa chamada, eu tô lá em Marte, eu acessei o meu login, eu bati nesse servidor aqui, tá? E voltou um 200 para mim, que significa ok, tá? Geralmente quando a faixa 200 a 300 é ok, né? Tem as faixas aqui, 300 já não é ok, é erro, é algum problema, 400 já é não encontrado, 500 é não autorizado, 401 também não autorizado, perdão, 500, erro de servidor. Tem umas faixas, né, pessoal? Depois vocês dão uma olhadinha que tem as faixas dos códigos, né? Pra gente saber as mensagens, o que cada mensagem é, se é uma mensagem de sucesso, de erro. E vamos chamar essa rota aqui de login, tá? Tá feito aqui. Vou salvar. Ó, a primeira parte do nosso desafio tá feita. O cara que tá lá em Marte, ele vai... Só temos um cliente, né? Então, não filtramos, não fizemos nada, né? Fizemos o login. Quando uma pessoa faz login em um sistema, ela recebe um token, tá, pessoal? O token ele tem esse formato, beta, espaço. Geralmente isso aqui é um número bem grandão. Ele expira esse token, tá? Mas é assim que a maioria dos sistemas hoje, a maioria da segurança funciona, tá? Existe JWT, existe diversas coisas que vocês podem estudar para implementar um sistema de segurança para você fazer login e conseguir um token, né? Então, vamos seguir aqui com o nosso desafio. Ele vai se autenticar, então eu já fiz login, eu já consigo me autenticar. E ele precisa consultar o saldo da sua conta. Então agora eu vou vir aqui no Mocon e vou criar uma nova rota, que eu vou chamar aqui, criar uma nova rota, e eu vou chamar ela de consultar saldo. O que é que essa rota ela vai me devolver? Ela vai me devolver aqui um JSON com o valor e o valor aqui do meu saldo. 1.550,99 centavos, tá? Então essa é a minha rota que consulta saldo. Então eu vou atualizar aqui, tá? Só que detalhe, eu vou atualizar, eu vou vir aqui agora, desafio Mars, clicar aqui nos 3 pontinhos, add request, vou copiar daqui, ó, o endereço, tá? Vou pôr aqui nesse request, vou colar aqui, e aqui vai se chamar consultar saldo. E aqui eu vou nomear ela para consultar saldo. Então, quando o cara lá em Marte chamar o consultar saldo, ele vai ver o saldo. Só que detalhe, pessoal, eu não sei se eu coloquei aqui no desafio. Coloquei, porque está na página aqui embaixo. Ó. Ao consultar o saldo, se o token estiver correto, ele vai mostrar Ao consultar o saldo, se o token estiver correto, deverá ser exibido da seguinte forma, tá? Então, quando a gente fizer login, a gente vai devolver o token. Ao consultar o saldo com o token correto, deverá ser exibido o saldo do cliente. Ou seja, eu só posso agora consultar o saldo do meu cliente se o meu token estiver correto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no Mocon uma tratativa aqui nesse consultar saldo, que eu vou fazer o seguinte. Aqui é a resposta de 200, ok. Mas eu vou criar mais uma resposta. Eu vou clicar aqui nesse maisinho. Agora eu tenho duas, tá vendo? Então eu vou criar uma que não é 200. É outro código. Deixa eu lembrar onde é que muda. Aqui, ó. Vou colocar essa daqui 401, ó. Não autorizado. Vou colocar aqui não autorizado. O que é que eu vou devolver? Eu vou devolver um erro. Ó, eu vou colocar aqui invalid token. Please check your credentials.
Ó, token inválido, por favor, verifique as suas credenciais. E aqui, eu vou colocar aqui uma regra, aqui no header. Como essa mensagem é um envelope, esse envelope ele tem um cabeçalho que a gente chama de header. E aqui dentro desse header a gente pode colocar variáveis. Então eu vou colocar uma variável, por exemplo, que chama token. Essa variável... Perdão, pessoal, não é aqui não, tá? Ó, eu vou colocar uma regra, tá? E vou adicionar uma regra aqui, ó. Que no cabeçalho da mensagem, eu vou ter que ter um cara chamado token. E que ele tem que ser igual a quem? Ao que o login me devolve. Que é esse beta. Isso aqui, ó. Então, meu consulta saldo, aqui na hora que eu criar essa regra, aqui, ó, se no meu header tiver um cara chamado token e ele for diferente disso, se ele não for igual a isso, eu vou mostrar essa mensagem aqui, ó, que é inválido token. A gente fez a programação aqui, tá? Que a gente faz lá nos códigos, lá na linguagem de programação, seja Node.js, PHP, Python, C#. Esse vídeo é independente aqui de linguagem, então a gente faz isso lá e devolve uma mensagem assim. Então, estou utilizando o Mockum para mocar essa situação, para fazer uma simulação. Ou seja, quando eu chamar agora a nossa rota de consulta saldo, ó, percebam que eu preciso aqui passar o meu token. E para eu passar o meu token, eu preciso fazer login e pegar esse token. Então, eu vou fazer login, vou pegar esse token, vou vir aqui no meu consulta saldo. Perceba que aqui no meu consulta saldo eu tenho um local aqui para passar parâmetros via carry string aqui, ó. No desafio 2 a gente vai usar esses parâmetros para aumentar aí o desafio 1. Vocês vão ver que tem uma falha de segurança muito grave nesse desafio 1, que vocês vão ter que corrigir no desafio 2. E aqui no meu header, tá? No meu cabeçalho da mensagem, eu vou ter que passar esse cara aqui, token, tá? Que é esse token aqui. Então, quando eu chamar agora, eu consigo acessar o saldo da minha conta. Se o token tiver diferente, tiver errado, eu não vou conseguir acessar o saldo da minha conta. Então, para eu acessar o saldo da minha conta, obrigatoriamente eu tenho que passar pelo login, tá? Isso acontece com quase todos os sistemas que vocês usam, que vocês conhecem, que vocês têm em mãos. Quando você vai fazer um pedido lá no iFood, você tem que entrar na sua conta, fazer login. Quase todos os sistemas hoje vocês precisam se logar. O que é se logar? É você dar suas credenciais e pegar aí algum tipo de token para você conseguir continuar acessando o sistema. E antes da gente finalizar, pessoal, esse desafio 1 está quase concluído. Percebam que aqui eu usei uma variável token. E eu vou usar também o campozinho aqui, ó, testes. Ou seja, eu vou guardar, eu vou começar a me preparar para fazer os meus testes em todas as minhas rotas. Por exemplo, eu vou depois, quando eu terminar aqui, eu quero dar um clique em um botão e eu quero que o meu programa aqui passe por todas as rotas me dizendo se elas estão ok ou não, tá, pessoal? Então, eu vou criar um teste básico aqui para a gente começar a brincar, tá? E mostrar um pouquinho para vocês sobre testes, tá? Vocês podem usar o ChatGPT aqui também para criar esses testes. Cria um teste no Postman que grave em uma variável de ambiente o resultado de um campo JSON. Ó, vocês podem usar o ChatGPT para gravar esse resultado aqui, ó. Mas eu vou explicar para vocês, não veio como eu queria não, mas eu vou explicar para vocês como que vai funcionar essa parte aqui dos testes, tá, pessoal? Então, aqui na hora que a gente for fazer login, eu vou fazer o seguinte, ó, o meu consulta saldo, ele precisa dessa informação que vem do login. Então, quando eu fizer login, eu vou guardar essa informação.
como que eu guardo essa informação? Usando essa área aqui, ó, testes. Então, quando eu fizer login, deixa eu só pegar o documento aqui que eu... Como isso eu sempre copio e colo, eu acabo esquecendo de como digitar isso. Eu sempre copio e colo. Então é muito comum eu esquecer, mas aqui agora eu vou usar isso como uma colinha. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar um teste, tá? Então eu vou vir aqui, ó, pm.teste. Esse teste, qual que é esse teste? Eu vou dar um nome para ele, ó. Login. Beleza? E aqui eu vou colocar uma função. Ó, vou colocar uma função. Aqui eu vou fechar aqui. Ó. Dentro dessa função eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar as minhas variáveis de ambiente, pm.environment.set, e nessa variável aqui, ó, token, a gente vai ter que criar uma variável de ambiente chamada token, tá, pessoal? Ó, nesse ambiente aqui, eu vou criar um ambiente local, ó, aqui em environments, local. Ó, eu já tenho uma variável chamada token, vocês vão ter que criar, tá? Token, vocês vão ter que vir aqui criar uma variável chamada token, depois dar um save aqui, tá? Voltando para onde a gente tava. Então, token vai ser o quê? O que é que vai ser isso aqui, ó? A gente vai pegar o que vinha da resposta. Então, a gente vai dar um JSON.parse, ó, response body ponto token. Pessoal, eu vou explicar tudo isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou explicar isso daqui. E depois a gente vai dizer, ó, esse teste, a resposta dele tem que ter o status 200. Ou seja, se vier uma resposta diferente de 200, esse teste ele vai falhar. Então vamos fazer um teste do teste, ó. Fazer o seguinte, eu vou rodar ele aqui, ó, vou salvar e vou rodar o meu login aqui agora. Perceba que apareceu uma abazinha aqui, ó, teste results, resultado do teste. Nosso teste passou. Ó, se eu esperasse aqui um 201, por exemplo, e eu mandasse rodar, o nosso teste falhava, tá vendo? Ia aparecer vermelhinho aqui, feio, tá? Então, nosso teste passou, tá? Porque veio a resposta que eu estava esperando, que é o 200, e ele guardou aqui o token. E aí, agora que eu já guardei esse token, o que é que eu posso fazer com ele? Na minha consulta aqui, eu posso, nesse header, ao invés de eu passar assim, eu posso passar assim, ó, como variável. Eu faço duas chaves, token, ó, e aqui se eu passar o mouse em cima, ele já está com um valor, tá vendo? Então eu já posso salvar isso daqui e eu já consigo consultar aqui, ó, o meu saldo sem deixar um valor cravado aqui. Eu posso, toda vez que eu chamar o login, esse token vai mudar, então eu chamo o login, ele muda o token e já coloca aqui. Com isso eu já começo a fazer um encadeamento das rotas, tá, pessoal? Então, aqui eu vou fazer o seguinte agora. Nesse campo testes, eu vou fazer uma verificação, tá? Se vier 200, eu vou mostrar que deu certo. E se vier diferente de 200, vai ser porque falhou, né? Então, quando o token tiver ok, ó, vai dar um 200, né? Quando a senha ou o token tiver expirado, vai dar uma resposta diferente de 200 e aí vai mostrar como erro. Então, vou salvar isso daqui. E agora vem uma mágica, pessoal, que eu vou mostrar para vocês. A gente pode clicar aqui nesses três pontinhos e dar um Run Collection. Aqui eu vou rodar manualmente. Eu poderia agendar, tá? Isso daqui eu poderia agendar. Eu poderia colocar isso daqui em uma pipeline, por exemplo. Quando eu mandasse um sistema para uma esteira de CI/CD, depois que eu mandar um sistema novo para lá, eu quero que rode os testes de integração automatizadas e devolva uma resposta para mim por e-mail. É possível fazer isso. Mas aqui eu vou clicar nessa opção aqui que é para rodar local.
manual, rodar manualmente. Poderia agendar isso, né? Ó, eu quero que execute esses testes do meu sistema todos os dias, na segunda-feira, tal hora. Ou então, como eu falei, né? A gente pode botar isso em uma pipeline, em uma esteira automatizada aí, para integrar com o seu processo de desenvolvimento de software. Mas aqui a gente vai rodar de forma manual. A gente tem a rota de login e a rota de consultar saldo. Eu vou dar um run aqui, ó. E com isso, pessoal, eu vou conseguir ver, ó, a execução dessas rotas, ó, pessoal. A login passou, consultar saldo passou também. Só que consultar saldo eu não salvei, tá com o nome. Ah, o teste aqui, consultar saldo, pessoal. Coloca o nome certinho, tá? Ó, consultar saldo. Salva aqui. Para quê? Para quando a gente rodar o nosso teste automatizado, ele vai passar por todas as rotas, ó. Dá um resuminho bem legal aqui, ó. Ó em quanto tempo que o nosso usuário ele consegue fazer a operação dele aí, ó. 494 milissegundos. Foram executados 2 testes. E é isso, pessoal. Essa é a primeira parte aí do desafio. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia e passou a conhecer essas ferramentas aqui, saibam que elas são bastante úteis no nosso dia a dia. E eu quero deixar aqui o desafio 2 para vocês, tá? Mostrar aqui para vocês qual que é o desafio 2. Esse foi o desafio 1, a gente acabou de fazer. Também disponibilizamos aqui de uma forma automatizada de testar a nossa aplicação. E agora o desafio 2 é o seguinte. Eu, como analista de segurança do Banco de Marte, quero corrigir uma falha de segurança grave apresentada no desafio 1. Falha essa que não foi informado o usuário e senha para efetuar o login. E qualquer pessoa consegue acessar. Ó, pessoal, se a gente vier aqui na nossa rota de login, percebam que eu não passei nenhum usuário e senha. Então qualquer pessoa consegue acessar. Eu sempre devolvo esse token. Não é assim que funciona, né? A gente tem que receber um usuário e senha. Então, você aí, como dev, como desenvolvedor, como programador, como analista, como engenheiro de software, se chame, se intitule aí como quiser. Mas você vai ter que fazer o seguinte, ó. Implementar um login mais seguro. Não deverá ser implementado em nenhuma linguagem, nenhuma API. Vocês vão usar só o Mocon, tá, pessoal? E a nova rota deverá se chamar Login Safer, que é um login mais seguro que você vai fazer. Você vai receber os parâmetros user e password via carry string, tá? Vocês conseguem configurar isso no Mocon e tem uma regrinha para isso. Você só vai retornar esse 200 ok, esse token, somente quando o usuário e a senha forem iguais a admin e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, pessoal? Vocês vão receber esses dois parâmetros, usuário e senha, admin e password. E se forem iguais, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, o usuário for admin e a senha for 1, 2, 3, 4, 5, 6, vocês devolvem o token. Se não, vocês devolvem aí um 400, beleza? Uma mensagem lá, erro inválido de credentials, como eu mostrei aqui. Deverá disponibilizar uma forma de testar todas as rotas com um único clique e verificar se as mesmas passam ou não no teste. Então vocês vão fazer uma nova pastinha, Login Safer e o consulta saldo do cliente recebendo o token que você fez lá no login. Então quando você clicar em rodar, no teste de integração automatizado, ele vai executar todas as rotas e essa lógica que ela deve ser implementada. Então esse é o desafio 2. Eu vou deixar aí um tempo esse vídeo no YouTube, quero ver as reações de vocês, tá? Deixe um comentário no feedback, pessoal, me fala se ficou legal, se ficou difícil, se ficou fácil demais, tá? E depois eu vou voltar aqui um dia e resolver esse desafio aí com vocês juntos, tá? A gente vai fazer juntos. Mas eu quero ver ver vocês aí nos comentários, me dando um retorno. Pô, Lucas, fiz aqui o desafio 2, consegui, quebrei a cabeça, mas eu consegui. Pô, fiz aqui, foi fácil demais, molezinha demais. Fiz isso aqui num instantinho. E é isso, pessoal, tá? Eu espero que dessa forma lúdica aqui, temos 34 minutos de vídeo, meia horinha.
eu já mostrei um pouquinho para vocês de como que os sistemas eles se conversam, né? Tem uma rota de login, tem uma rota para fazer alguma coisa, consultar saldo, fazer alguma coisa que precisa do token que vem do login. Então, essa é um protocolo de segurança que a maioria dos sistemas utilizam, né? Que vocês têm aí em mãos. Você precisa fazer um login, depois você precisa acessar alguma coisa. Então, foi uma atividade lúdica aqui, tá, pessoal? Uma atividade totalmente imaginária, cenários hipotéticos, tá? Existem milhares de protocolos de segurança aí por trás das aplicações de login e senha, mas o básico é isso, tá? Com isso você consegue começar a entender os conceitos. Deixa aí o seu feedback se você gostou desse vídeo. Se possível, deixa um joinha, se inscreve aí no nosso canal para estar acompanhando os novos vídeos, toca o sininho aí. Dá muito trabalho fazer um vídeo desse. Eu chego assim no trabalho cansado e às vezes eu quero compartilhar alguma coisa com vocês, gravar, porque eu sei que eu faço um bom trabalho aqui no YouTube e ajudo algumas pessoas que querem começar e não sabem como começar. Inspiro também algumas pessoas, então essa é a minha missão aqui, tá, pessoal? É compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho do que eu sei, tá? Esse material vou deixar na descrição o link do nosso Discord. Você vem aqui no Discord, que é esse aplicativo aqui, ó. Clica aqui e baixa o desafio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.